Minha mãe deu essa cadeira de balanço pro meu pai e a maioria de nós não consegue as coisas. Eu vi uma frase esses dias que a maioria das pessoas não conseguem o que elas querem porque elas nem mesmo sabem o que elas querem. E eu tava me perguntando se isso era verdade. Tem tantos momentos da vida nossa que nós ficamos frustrados por não alcançar, não conseguir alguma coisa, principalmente nós que enfrentamos a juventude, que realmente quando a pessoa nasce ela não vem com um manual de instruções. Pelo menos foi o que eu aprendi. Nenhum de nós já veio com instruções pré-estabelecidas do que fazer. A liberdade ela é uma prisão. Nós não sabemos o que fazer com ela. Tem momentos que eu penso que até, pasmem, eu queria ter menos filosofia, menos tempo para pensar esse tipo de questionamento. Daí você não tem umas crises existenciais de o que viemos fazer aqui, por que que existe algo e não nada, por que que eu apareci aqui, né, nessa época, e qual o intuito, né, o porquê. O porquê, na verdade, é o porquê que nós criamos. Nós escolhemos o nosso porquê. E essa é a liberdade que assusta. Nós temos o total direito de escolher o que vamos fazer com as nossas vidas. Mas ficamos condicionados também a respeitar as consequências dessa escolha do que vamos fazer com a nossa vida. Se a vida fosse um videogame, se ela fosse um jogo, na verdade ela é, né? Porque nós estamos criando a nossa jornada do herói. E é bacana, né? Porque todos querem ser heróis em suas próprias jornadas. Pelo menos eu acho que sim, né? Eu quero ser o herói da minha jornada, pelo menos. Quero criar uma história legal. Alguma coisa que faça sentido. Uma vida que valha a pena ser vivida. A verdade é que você está buscando respostas. Eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi. Com a mesma questão do propósito de vida. Somos nós que escolhemos. Nós escolhemos o que vamos fazer. Nós decidiremos qual caminho vamos tomar. E ficaremos aí condicionados às consequências da nossa escolha, né? Não é fazer o que quer e ter o resultado que gostaria, né? É fazer o que quer e vai ter o resultado das consequências, queiram elas você ou não.
Mas nós não somos as coisas que acontecem com nós também, né? Nós somos as respostas das coisas que acontecem com nós. Não se importam com o que acontece com a gente. Se importa como reagimos a isso. Ao que fazemos com o que acontece com nós. Agora eu tô remendando aqui a cadeira, arrumando ela, né? Eu acho que a nossa vida é assim também, às vezes ela tá um emaranhado de coisa que você não consegue entender. Tá uma bagunça. Mas daí se você pegar com paciência e desfazer um pouco dessas amarras, ressignificar elas, trabalhar elas de novo, você vai ver que depois as coisas se ajeitam. Então é só você não voltar no tempo, porque eu não voltei no tempo e consertei ela. Eu ressignifiquei como ela tá agora. Eu mudei agora. A mesma coisa acontece na mente. Eu não voltei no passado. Eu só trabalhei como tá agora na minha cabeça. Eu só refiz, consertei a bagunça que tava. Dei um novo significado a todas essas linhas que estavam bagunçadas. E eu não entendia o porquê. Mas agora, no fim, todas elas se encaixaram perfeitamente. E eu vejo que tudo faz sentido. O silêncio não é algo ruim. Eu acho que não é algo ruim. Nós precisamos pensar, raciocinar, absorver uma ideia que foi dita. Eu, às vezes, quando eu estou estudando alguma coisa, eu estou estudando aquilo em tempo real, ouvindo uma palestra, por exemplo, uma aula, um vídeo, alguma coisa, e a pessoa passa alguma instrução, alguma coisa ali, e eu nem percebo que eu viajo nisso na hora. Eu só percebo depois que eu viajei naquela ideia. É muito louco. Sabe quando você tá andando na rua assim e depois você percebe que já percorreu um caminho, daí você olha para trás e fala: caramba, já passei aqui, nem percebi. É isso que acontece na minha cabeça. Depois que eu percebo, olhando para trás, né? Na hora eu não percebo que eu tava absolvido em pensamentos ali e me distraí, no caso. Então eu tenho que voltar, e às vezes eu pauso o vídeo também, né, no caso. Voltar para daí prestar atenção da maneira certa. E tem algumas aulas, às vezes, que o cara fala uma coisa muito importante e fica um breve silêncio. E nesse silêncio que ele me deu, ele ou ela, né, quem está produzindo o conteúdo, esse silêncio que é proporcionado, eu reflito mais. Então o silêncio, ele é fundamental. Ele causa esse impacto. Claro que tem pessoas que vão bombardeando um monte de informações ali, falando tudo que é coisa. Você não tem tempo de assimilar. E de repente ele fala uma frase de muito impacto, assim, que vai lá no âmago do seu ser, uma coisa que você não tinha escutado antes, ou talvez até tinha escutado, mas nunca tinha entendido, porque não era o momento certo de você aprender aquilo. Porque às vezes as oportunidades vêm e você tá capacitado para elas, mas tem coisas que às vezes você vai ter o aprendizado justamente antes de estar com a oportunidade ali na sua cara.
Tem uma frase que fala assim, né? O cavalo passa encilhado. O que que é? As oportunidades aparecem para todos. E alguns já se capacitam. E então montam o cavalo. O que eu quis dizer é que tem aprendizados que às vezes nós queremos aprender tudo antes, para daí começar. Eu quero estar pronto antes de começar, eu quero ter certeza que é isso para daí eu começar. Um conselho é, se joga, vai, não espere estar pronto. Eu por muito tempo queria fazer as coisas e queria estar pronto para fazer. Queria me sentir suficiente, completo, preenchido, sabe? Digamos assim, para eu transbordar na vida das outras pessoas, eu já tenho que ser um copo cheio para daí então transbordar. Mas se eu esperar ficar pronto, talvez nunca aconteça isso. Tem coisas que eu só vou aprender lá na frente, porque é só lá na frente que vai precisar. Agora eu não preciso. Agora eu preciso aplicar o conhecimento que eu já tenho. Você precisa fazer as coisas com o que você já tem agora. Não espere as condições ficarem perfeitas, né? Comece com a condição que você tem, com a condição atual. Depois, conforme for evoluindo a sua condição, aí você vai fazer melhor ainda, né? Faça o melhor que você tem com as condições atuais, até você ter condições melhores de fazer melhor ainda. Esse vídeo eu só quero deixar uma coisa. Não se sinta pronto, não espere se sentir pronto para você começar alguma coisa. Comece agora com o que você tem e vá se adaptando, né? Porque nós sabemos da teoria da evolução do Darwin que as espécies que permeiam são as que melhores se adaptam. Temos que nos adaptar às situações e à sociedade e as coisas como elas são. E me lembra uma frase muito boa aqui. Tem pessoas que são loucas, que acham que podem mudar o mundo. As pessoas normais pensam que não podem mudar o mundo e se adaptam a ele. E todo o progresso no mundo é feito pelas pessoas loucas que não se adaptam, que acreditam ser possível mudar o mundo. E são elas que efetivamente, realmente fazem essa mudança no mundo. Seja louco o suficiente para tentar. Comece antes de estar pronto. Não espere se sentir perfeito. Você provavelmente nunca se sentirá pronto e perfeito. Mas se você começar, eu tenho certeza que você vai ser melhor do que você era, do que você foi. E você vai continuar progredindo, evoluindo. Faça da sua vida um desafio, uma jornada que vale a pena ser percorrida. As oportunidades, elas vão aparecer pelo caminho. E se você não trilhar esse caminho, elas não vão aparecer. As oportunidades, você cria elas. Porque se também não aparecer oportunidades, você tem que criar. Então, crie desafios para si mesmo. Para si mesmo. Porque se você não criar desafios e dificuldades e não escolher o que você vai fazer, as coisas acontecerão por condição. Por exemplo, se eu não fizer nada para mudar o emprego atual que eu tenho, que eu ganho pouco, se eu não fizer nada, eu tenho certeza que daqui 1 ano, ou 2, ou 5, vai estar a mesma coisa. Se você não fez nada para mudar, nada terá mudado. Acho que foi o Einstein que falou, não sei se é dele mesmo,
que a definição de insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então você já sabe, se você não se sente preenchido sentimentalmente, emocionalmente, psicologicamente, se você não se sente realizado aonde você está agora, fazendo o que você faz, e você não fizer nada para mudar isso, daqui 5 anos você vai estar no mesmo lugar e vai sentir a mesma coisa, vai ser pior ainda, porque o tempo já vai ter passado. Então pode ser que você sinta arrependimento por não ter tentado. Então tenta agora. Por que não tentar? Tem medo de tentar? Tem medo do fracasso? E daí? Eu perdi o medo de errar e medo do fracasso. Por quê? Porque fracasso empilhado te gera resultado e te gera sucesso. O segredo é errar bastante, mas não nas mesmas coisas. Já falei isso num outro vídeo, que quanto mais eu erro, mais eu aprendo. Por exemplo, fazendo questões. Então o seu fracasso vai te aproximar mais do sucesso. Por exemplo, frase de vendedor. A cada porta que você bate e você recebe um não, você está mais próximo do sim. Se você não tentar, se você não testar, não mudar as suas ações, você não vai ter resultados diferentes. E você acha que vale a pena chegar no fim da sua vida, que seja daqui 10, 20, 30, 50 anos, lá no fim, e você olhar para trás e pensar: poxa, eu deveria ter tentado. A minha vida chegou ao fim de qualquer maneira. Se eu tivesse feito as coisas diferente, talvez eu estaria num lugar diferente agora. Você tem que lembrar todo dia que você vai morrer. De uma forma ou outra você vai morrer. Você não vai ficar aqui para sempre. Lembre disso. Memento mori. Em 50 anos talvez nós já sejamos memórias. Em 100 anos, talvez nem memórias nós vamos ser. Em 200 anos, então, bah! Entende? Você sabe quem foi o avô do seu avô, por exemplo? Se ele não fez história, se ele não criou a realidade, o desafio, a dificuldade, a vida diferente dele, provavelmente você nem sabe quem ele é, quem ele foi. Se você não fizer nada para mudar o teu agora, teu futuro vai ser a mesma coisa que o teu agora, só que o tempo vai ter passado e o tempo não vai parar de passar. A única coisa que é constante é a mudança, um movimento. Nada para, o mundo não vai parar e esperar você. O mundo não vai esperar você estar pronto. O seu concorrente não está esperando você ficar pronto para daí ele começar. A sua melhor versão, que está lá na frente, não vai chegar se você não fizer nada para mudar isso. A sua melhor versão vem se aproximando conforme você caminha em direção a ela. Haja como se você já fosse. Pense como a melhor versão de mim mesmo agiria agora. Se eu fosse uma pessoa confiante, como eu agiria? Se eu fosse uma pessoa que é boa em se comunicar, como ela se comunicaria? Qual que é o teu sonho? Quem é você? Esse é o tipo de pergunta que você tem que fazer, porque se você não sabe quem você é, nem quem você quer ser, tu tá mais perdido ainda. Eu sei um pouco de quem eu sou e um pouco de quem eu quero ser, mas isso já é uma direção. Eu sei para onde eu tenho que ir. Eu sei qual que é o meu norte. Eu sei qual que é o meu destino. Eu não sei qual que é o caminho, a jornada que eu vou percorrer. Não sei bem certo todas as dificuldades e desafios que eu vou enfrentar. Mas eu estou disposto. Por quê? Porque se eu não fizer nada, qual a graça? Se você já jogou videogame um dia, e você jogou Minecraft, por exemplo,
você simplesmente aparece num mundo gerado com coisas ao seu redor, aleatórias, materiais, monstros, dificuldades, desafios. Mas ele não tem uma linearidade, um caminho a ser seguido fase por fase. Você é livre para fazer o que você quiser. E claro que tem algumas conquistas dentro do jogo. Veja que não são tarefas, são conquistas. Se você realizar, você ganha, mas não é obrigatório, tá tudo certo. Você faz o que você quiser. Se você quiser construir e tal, esse é o jogo Minecraft. E a sua vida, você tem essa liberdade também, de fazer o que você quiser, de ter as conquistas que você quiser. Por exemplo, eu quero publicar um vídeo. Vai lá, faz o vídeo, publica, você teve essa conquista sua, você foi produtivo, por exemplo. Eu quero ser produtivo. Ser produtivo é você só ir lá e fazer o que você se propôs a fazer. Isso é ser produtivo. Eu quero postar 2 vídeos no YouTube. E tu foi lá e gravou um vídeo, gravou o outro, postou um vídeo, já foi 50% produtivo. Postou o segundo vídeo, foi 100% produtivo. Tá bom. Ser produtivo é isso. Não tem tanta dificuldade assim. O que eu quero deixar é: estabeleça a direção que você quer ir. Tenha, pelo menos, que seja um vislumbre daquilo que você quer ser, daquilo que você quer se tornar. Porque eu sei, eu falo com propriedade. Quando eu não sabia qual direção ir, eu me senti muito mais vazio. Porque eu achava que eu talvez pudesse preencher isso com coisas. E não é com isso que você preenche. É com... Você tem que sentir para saber. E quando você acertar, você vai saber o que é. É igual quando você tenta descrever amor. Você não consegue descrever totalmente em palavras. Você tem que sentir. Deus é amor. Deus, nós não conseguimos, com a nossa inteligência limitada, dizer o que Deus é, o Deus de todas as coisas que criou tudo, algo ilimitado. Eu não consigo, com a minha inteligência limitada, descrever e definir o que é o Deus ilimitado. Por vezes eu já me questionei da questão do universo moral, das coisas serem injustas. Algumas respostas vieram, outras vezes eu só fiquei com mais dúvidas ainda. Acho que isso é normal. De pessoas que têm talvez a oportunidade de terem tempo de filosofar, de pensar mais. Porque, voltando ao que eu quis dizer lá antes, eu já cheguei a pensar que eu não queria ter a oportunidade de ter o tempo livre. Eu queria ser tão... Não vou falar isso. Mas eu queria que a minha vida dependesse efetivamente só do meu trabalho, do meu esforço, da minha sobrevivência. Eu queria viver no modo sobrevivência. Voltando ao Minecraft, tem um modo sobrevivência. E o meu já tá no hardcore, né? Porque morreu, acabou. Mas é o modo sobrevivência. Porque daí você não tem tempo de pensar, filosofar, você não entra nessas crises existenciais, essas coisas que são difíceis de você deglutir, assimilar, porque tem coisas que não têm resposta imediata. E às vezes a resposta é algo que não é o que te supre, o que você gostaria. A resposta parece que não é o suficiente. Tem coisas que eu quero saber e quando eu descubro a resposta, ainda assim parece que é insuficiente. E eu penso, qual o sentido disso? Por quê? O que vem? Entendeu? É esse tipo de questionamento do porquê. Vários porquês seguidos me quebram. Porque uma coisa, daí você aprofunda mais e até que chega numa crise existencial, assim, tu fala, putz, cheguei no momento sem solução ou cheguei na resposta inconclusiva, uma resposta que não me satisfez, que não era a que eu gostaria de
que fosse outra coisa. No fim eu queria ter todas as respostas, mas eu queria que elas fossem como eu gostaria que fossem. E o que eu aprendi depois de tanto tempo, e ainda tô aprendendo, não tô dizendo que eu tô completo, que eu tô cheio, que eu descobri tudo, mas é que tem coisas que enquanto você estiver percorrendo não vai fazer sentido. Mas lá no final, quando você olhar para trás, você vai ver que fez sentido. Então, às vezes, o teu presente tá muito encabulado, tá uma bagunça, tá desordenado. Mas tem um alvo, alguma coisa para você se direcionar. Cristo, por exemplo. Siga Cristo, percorra Ele, que você vai ver que quando você olhar para trás as coisas vão se encaixar, vão fazer sentido. Enquanto você está percorrendo, você não vai ter todas as respostas, lá no final você vai ter. Ou, como eu disse, talvez no fim, algumas coisas nem tenham as respostas porque não vai ser aquilo que nós queremos. Por exemplo, o mundo não é como você quer, como eu gostaria que fosse. Mesmo que todas as pessoas do mundo queiram, querer não é poder, né? Só querer não muda, tem que fazer. Ações que mudam o futuro. Parece até uma frase de investimento. Ações garantem o futuro, mas é verdade. São as ações que fazem a diferença, não os pensamentos. No fim, quando você olhar para trás, vai ver que tudo se encaixa, que tudo faz sentido. No fim, todas as coisas farão sentido, se encaixarão. Persiga aquilo que você acredita. E se você ainda não sabe o que você quer, a sua missão é descobrir, é escolher, é criar, é fazer, é desvendar o seu propósito. Busque alguma coisa que você acredita dê significado à sua vida, dê um propósito, que daí fica mais leve. Se você está carregando um peso, um vazio, peso e vazio fica até meio estranho. Mas se você sente um vazio que está carregando um peso enorme e você não sabe o fim, não sabe para onde está indo, não sabe aonde vai chegar e se vai demorar, fica muito mais difícil do que quando você vê o fim, do que quando você sabe que uma hora isso vai acabar. Por isso eu falei, memento mori, lembre-se da morte. As coisas boas e as ruins passarão. Tudo vai passar. Se você sabe que uma hora isso vai acabar, fica mais leve. Eu digo isso porque se você estiver fazendo uma maratona, sei lá, 5 quilômetros. 5 quilômetros talvez nem se enquadre como maratona, né? Mas se você sair só correndo assim, indefinidamente, talvez você não se sinta motivado, inspirado, com a energia de terminar, porque onde que é o fim? Qual é o fim? Você só vai sair correndo? Minha voz tá ruim, acho que tá na hora de parar o vídeo. Mas se você sabe aonde você quer chegar, se você sabe, você traçou uma linha de chegada, aquela conquista. Por exemplo, a faculdade, você quer se formar em engenharia da computação, 4, 5 anos lá. Se você só fosse estudar indefinidamente, por exemplo, em casa, para se formar como engenheiro da computação, talvez você nunca se sentisse pronto. Mas aí você vai fazer lá o curso com a emenda, você vai percorrer aqueles caminhos, vai trilhar aquilo e sabe que uma hora você está se aproximando já do bendito diploma. Se você vai fazer a maratona com uma mochila pesada nas costas ali de 5 quilômetros, mas você não sabe quando que ela vai acabar, parece que é mais extenuante, por isso defina uma linha de chegada. Trace essa rota, porque é isso que eu quis explicar. Se você sabe que você vai chegar em algum lugar, algum momento, alguma hora,
você traçou isso, fica mais leve o fardo. Faz isso pra você ver. Pega e coloca 2 sacos de arroz numa mochila, só 10 quilos, e sai caminhar assim. Você vai falar, mas isso não tem sentido nenhum. Se você não definir o sentido para isso, não vai ter mesmo. Tem coisas que não têm o sentido, você tem que criar. Agora, se você falar assim, não, eu vou andar 10 quilômetros com isso aqui, no começo vai ser difícil, e depois vai piorar, é normal. Mas você sabe que uma hora vai acabar. É isso. Você sabe que tá chegando perto da linha de chegada. Cada passo que você dá a mais, você tá mais próximo da sua linha de chegada. Faça isso com a sua vida. Defina um caminho, defina um rumo. Escolha para onde você quer ir. Escolha o que você quer fazer, onde você quer chegar. Trace essa linha. Ela é imaginária. Não vai acabar quando chegar lá. A questão é o que você faz quando chega. Traça um novo desafio, uma nova trajetória. Por exemplo, você gosta de filme de herói, de Superman. E o Superman lá tem todos os poderes dele. Você também tem os seus poderes. O que você pode fazer com o que você tem? Com o seu conhecimento, com a sua inteligência, com a sua beleza, com a tua habilidade de comunicação, com as suas hard skills, com as suas soft skills. Você é simpático, você é empático, você é proativo. O filme do super-herói que você adora lá, a jornada do herói perfeita, que ele enfrenta desafios e coisas. Chega uma hora que o fim chega no filme, e daí você sente aquele vazio e fala, poxa, eu queria tanto que esse filme durasse mais. Então, tá vendo? Não é acabou. Aquelas linhas de chegada imaginária da sua vida, você tem que ir criando elas, você tem que criar os desafios, é isso que move a vida. A vida toda ela é movimento, o universo, tudo tá em movimento, não tem nada parado. A Terra não tem só 2 movimentos como nós aprendemos no ensino fundamental. Pelo menos eu aprendi no ensino fundamental isso, que era translação e rotação. Mas cara, tem 14 movimentos, a maioria das pessoas nem sabe disso. E tem um que eu acho muito massa o nome, que é perturbações planetárias. Parece uma coisa, acho que do filme do Superman, inclusive, que tem uma máquina que é destruidor planetário, alguma coisa, posso estar errado. Mas enfim, quando acaba o filme do super-herói, você não quer que continue? Então, o que faz o próximo filme ser eletrizante, legal pra caramba? É o próximo desafio que ele vai inventar. Qual que é o próximo desafio que você vai criar na sua vida, que você vai enfrentar? Por exemplo, o Hércules não seria conhecido, talvez, como Hércules, se ele não tivesse passado pelos trabalhos dele. Os 12 trabalhos de Hércules fizeram ele ser quem ele é, e toda a história, toda a mitologia, todo o storytelling que há por trás, sabe, é legal você ver ele vencer os desafios, como você vai aprendendo e tal, como ele vai aprendendo e como nós também, como você vai aprendendo conforme você vai no desenrolar dos desafios. Cara, é muito massa. Se você não criar os desafios, você não decidir o que você vai viver e as dificuldades que você escolher, você vai viver de condição. E as condições normalmente não têm graça, porque não foi você que definiu elas. Você quer viver uma vida de decisão ou de condição? Condição é o que acontecer, eu vou reagir. Vai ser uma vida de reação. Aconteceu, eu vou reagir. Aconteceu, eu vou reagir. Cara, tá tudo bem. Beleza? Mas se você criar, se você decidir fazer, isso veio de você, partiu de você a ação. E eu não tô dizendo que vai dar tudo certo, eu tô dizendo que decida criar as coisas para daí você reagir a elas. Mas são aquilo que você criou, aquilo que você lutou, que você tá batalhando para conquistar, para conseguir. Vai ser muito mais extraordinário, vai ter muito mais significado para você. Porque se você não criar nada e só ficar nessa questão de reagir às coisas que acontecem, viver sobre essa condição, tem momentos que você vai se questionar assim, qual é o significado de tudo isso, por quê tudo isso? Daí você não vai encontrar resposta, você vai sentir um vazio. E daí o que pode acontecer? Irmão, tu pode ficar depressivo. É o que provavelmente vai acontecer. Porque você não definiu aquele propósito, e daí você está enfrentando toda aquela carga de um caminho que você não escolheu. Você fala, mas por que tudo isso está acontecendo pra mim? Eu nem queria tudo isso e tal. Tá vendo? Isso é a vida de reagir, de reação. De você viver sobre as condições do que acontece com você. Então decida a vida que você quer viver. Daí o que acontece com você, quando você sentir aquele fardo, você sabe que vai ter um fim.
Porque o primeiro questionamento é, tem significado? Tem. Por que que isso está acontecendo comigo? Porque eu escolhi isso. Eu quis viver essa vida, eu quis criar essa oportunidade, eu quis correr atrás disso. Então isso tem significado pra mim. Fica muito mais fácil, fica mais leve, fica mais prático, fica simples. Não estou dizendo que não vai ser difícil, estou dizendo que é mais simples. Naquele momento da dúvida, veio, por que comigo isso? Você já fala, porque eu escolhi, eu quis criar esse desafio, essa oportunidade, eu escolhi. Eu decidi fazer a vida. Eu decidi tornar minha vida significativa. Eu não quis viver sobre condição, eu quis viver através de decisão. Eu vou decidir o que acontece comigo e eu vou fazer. Se eu pudesse dar um conselho para vocês lembre-se da morte. Tu vai morrer um dia. Aproveite a sua vida. Faça o que você puder para se desenvolver como pessoa. Inclusive, às vezes você está perdido e não sabe o que fazer. Tem uma coisa chamada Roda da Vida. Tem 10 ou 12 áreas para você avaliar e fazer um planejamento do que você quer alcançar. Acho que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo da Roda da Vida. Pronto, já são 12 áreas para você ir atrás, se aperfeiçoar e ter uma direção daquele caminho que você quer seguir. Dentre essas 12 áreas, você escolhe uma que provavelmente vai ter impacto em todas as outras. Por exemplo, saúde. Às vezes a tua saúde não está muito boa. Então você melhorando a sua saúde vai ter impacto em todas as outras áreas da sua vida. Porque obviamente quando a gente está doente, a gente só pensa na doença. Você tem que pensar na cura, na solução. Tem que ir atrás disso. Tinha um livro chamado Minutos de Sabedoria que tinha uma frase que uma vez eu li e nunca mais esqueci. Que quando nós estamos passando por uma enfermidade, é um momento de a gente se questionar lá na nossa alma, como se fosse a intuição dizendo que há alguma coisa errada que precisa ser revista, reformulada. Pode ser que isso seja baboseira, não tem problema, mas você filtra. Filtra, pega o que for de bom, escuta tudo, filtra o que for de bom, você leva com você. Sempre faça isso. Você não precisa gostar de todas as pessoas que você ouve, mas tire o aprendizado do que você pode tirar. O que aquela pessoa carrega de conhecimento que eu não tenho? O que aquela pessoa pode me ensinar? Você não precisa gostar de todas as pessoas. E querer que todos gostem de você também não vai dar certo, você sabe disso. Nem Cristo agradou todo mundo. Por que você, um mero mortal, vai agradar? Deus que se fez carne, desceu aqui na terra, sofreu injustiça. Por que você, um humano aqui, acha que com você vai ser tudo justo? Né? Eu parei de querer que a vida fosse justa comigo. Nesse momento eu aprendi, eu falei, cara, se as pessoas aqui na Terra, a humanidade já foi injusta até com Deus vivo que se fez carne aqui na Terra, que dirá comigo? Eu aqui, um mero mortal. Obrigado por ver esse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha. E aprenda, se desenvolva, dê significado à sua vida. Crie uma vida maravilhosa para você e crie a sua jornada do herói. Escolha uma área para você se desenvolver, para você se aperfeiçoar, que vai refletir em todas as outras. A primeira coisa que provavelmente vão bater o olho vai ser na parte financeira. Porque sim, o dinheiro serve para tudo. Ele não é um fim, mas ele é um meio de alcançar muitas coisas. E se você quer uma dica sobre dinheiro às vezes você não está tendo o valor que você gostaria porque você não está gerando valor na sociedade. Depois que você aprende a gerar mais valor na sociedade, você vai ser mais recompensado. Porque não é sobre o quanto você faz para você mesmo, mas sim para o quanto você faz para os outros. O que você melhora na vida das outras pessoas? Qual que é um método que você pode aplicar na vida da pessoa para melhorar a vida dela? Então, se você está passando por uma dificuldade, lembra disso. Se você está passando por esse momento,
de teu financeiro tá muito ruim, pensa assim, como que eu posso melhorar a vida das outras pessoas ao meu redor? Como eu posso agregar valor na vida delas? Porque isso vai ser devolvido para mim. É como se fosse o karma, ou aquela lei da semeadura e colheita. Tudo que você planta, você vai colher, né? O karma. Tudo que você fizer voltará a você, coisa do universo. Lei de Newton, toda ação tem uma reação. Então, o valor que você gera no mundo, o valor que volta para você. Pensa alguma coisa que você pode agregar na vida das outras pessoas, melhorar na vida delas, que você vai ser recompensado por isso. Talvez não agora, talvez não material, talvez não financeiramente, mas talvez uma coisa eterna, porque tudo que é ligado na terra é ligado nos céus. Então, melhorando a vida das pessoas ao seu redor, tornando a vida delas um pouco mais leve, mais simples, ajudando o seu próximo. Você tem que amar a si mesmo para daí amar o próximo, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Primeiro parte de você. Amor próprio. Esse vídeo já ficou longo, mas é porque não vai ser um vídeo curto ali de 10 segundos que vai transformar totalmente a sua vida. Mas talvez em 10 segundos que você tome a decisão de não, chega, agora eu vou mudar, não quero mais viver sobre condição de ficar reagindo às coisas. Então você reinicia esse computador que é a sua mente e parte para uma jornada diferente, cria ela. Então, se alguma coisa aqui nesse vídeo que você filtrar e achar bom, fizer sentido para você, deixa um like para isso chegar para mais pessoas. Se quiser compartilhar, eu agradeço. Manda para alguma pessoa querida para você e fala, olha o que é. Esse cara ali falou, eu consegui aproveitar isso, vê se você aproveita isso ou isso dele, ou outra coisa. E tamo junto, é nóis. É isso aí. Valeu.